Pastor Gilmar, do Herner Pastor, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, na Igreja Batista Calvário. É um amigo, é um mentor também, com certeza. Os momentos mais difíceis assim da minha vida, tanto pessoal quanto ministerial, Pastor Gilmar me deu conselhos preciosos. É o tipo do lugar que eu vou pregar, e se eu não pregasse, valeria a pena ter ido lá. Se tornou um amigo ele, Pastor Obrigado. Jackson, Grazi, Pastor Ivanete, toda a família. E eu sempre falo que, literalmente, a minha família em Santa Catarina, a Igreja Calvário, lá foi onde fizemos a primeira conferência Líderes e Liderados. O pastor Gilmar acreditou nesse propósito que Deus colocou no meu coração, junto com meu pai. E, como eu falei para vocês, é um pastorzão que aconselha muita gente. Difícil, às vezes, de tirar ele no final do culto, quando a gente vai jantar, que ele quer atender todo mundo. Pastorzão mesmo. E é um prazer ter o pastor Gilmar aqui com a gente. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados, pastor. Que bom ter o senhor com a gente. Amém, Tiago. Para mim também é um privilégio. Me sinto honrado de estar participando, né? Tenho tentado participar no momento das lives, não tenho conseguido. Só uma eu consegui, né? Uma segunda eu tentei alguma coisa e não consegui. Mas eu me sinto honrado de estar aqui. Também me sinto honrado de ter você, o seu pai, como amigo, né? E tem sido muito bom para mim. Então, vocês têm sido de valor no nosso ministério e nas nossas vidas também. E é um grande prazer estar participando. Uma boa tarde a todos os que estão nesse momento conectado. Só quero dizer que eu sou um igual a qualquer um de vocês, né? Estou aí, às vezes, se o Tiago fala alguma coisa, pode parecer uma coisa que não é também, né, Tiago? Eu quero só dizer que eu sou servo do Senhor e quero continuar sendo servo. Amém? É isso aí. Eu posso começar, então, alguma coisa? Falar alguma coisa, Tiago? Está tudo Sim, bem? sim, tudo certo. A gente desativa o som de todo mundo, senão quando a gente fala aqui, aparece a nossa imagem, aí fica ruim na gravação. Então eu fecho o meu áudio aqui, qualquer coisa só falar aí que eu e o Bispo Maurílio, a gente fala alguma coisa, mas está contigo, pastor. Fica à vontade. Ok, então. É um grande prazer estar nesse momento falando alguma coisa da minha experiência para todos vocês, né? Com certeza muitos pastores que eu não conheço. E a minha vida, acabei escrevendo um livro e nesse livro eu conto situações na minha vida em que eu servi a Deus, sempre servi assim com muita dedicação, sempre acreditando muito, é claro, do meu jeito na palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia diz, para mim sempre teve muito valor. E por muito tempo, eu servindo a Deus, eu não via resultados daquilo que a Bíblia fala, né? Que alguém que serve ao Senhor tem. E eu meu sonho não era ser pastor. Meu sonho, e sempre foi, eu sempre procurei estar ao lado dos pastores, auxiliando os pastores, sendo um apoio, ajudando, seja em construção, seja aonde eu pudesse estar presente. E eu tinha minha empresa, né? E eu pensava sempre em ser um supridor da obra. Mas chegou um tempo em que eu fui chamado, o pastor me convocou, né? A diretoria, o pastor, até que me ordenou no ministério, ele saiu, e foi para uma outra cidade, e a diretoria pediu que eu assumisse por um prazo indeterminado. Alguns até disseram para mim assim: Gilmar, é o seguinte, né? Eu acredito que são uns 6 meses. E eu confesso para vocês que hoje fazem mais de 20 anos e os 6 meses ainda não chegou, né? Até alguns que estavam com a gente hoje não estão mais, alguns até abriram o ministério também. Então, eu digo para vocês que, porque esse pastor já me colocou também, né? Eu, como um apoio para ele, depois ele me ordenou, ainda antes de até de ele sair. Porque eu sempre busquei para mim.
como eu creio na palavra de Deus, eu sempre busquei para mim. E quando nos meus momentos mais difíceis, eu disse para Deus, Senhor, a tua palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas para mim, tu sabes, tu és testemunha, tu conheces a minha vida, quanto eu tenho te buscado, quanto eu tenho procurado entender a tua palavra e viver a tua palavra. Mas o que é acrescentado para mim são mais problemas. E eu acho interessante que a gente cresce com problema, a gente cresce com dor, né? A gente cresce com dificuldade. Muitas pessoas nesse momento desanimam, mas esses são os momentos de maior crescimento. Assim como agora nós estamos vivendo esse momento, pessoas se desesperam, pessoas... E eu posso dizer a cada pastor que está me ouvindo, meu irmão, é uma oportunidade. Deus está agora dando uma oportunidade para você dar uma virada na tua vida. Então, não olhe aquilo como um problema, como alguma coisa que vem para te destruir. Não, tenho certeza, para te deixar mais forte. E uma coisa que eu sempre tenho ensinado, tem pessoas, a nossa cidade, aqui quem não conhece a cidade de Brusque, é uma cidade que tem alguma coisa em torno, um pouco mais de 130 mil habitantes. Então, tipo assim, é uma cidade que não é grande, é próxima de Balneário Camboriú, próxima de Itajaí, próxima de Blumenau. Dá mais ou menos, para cada uma dessas cidades que eu citei, é mais ou menos a mesma distância, uma um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais longe, né? E então, é o seguinte, como ela fica mais ou menos essa distância de Blumenau, para vocês terem uma localização, né? Então, o que acontece? Eu sempre tenho buscado a Deus e eu disse para Deus assim, Senhor, o porquê isso? Eu creio que a tua palavra é a verdade. E por que isso não está acontecendo na minha vida? Tu sabes como eu busco, como eu creio na tua palavra. Tu sabes como eu acredito, né? Eu te busco nas minhas orações, eu te busco na igreja, eu procuro estar presente sempre nos cultos, e Deus disse assim para mim, Gilmar, né? Então ele me citou Romanos 14:17, onde ele diz assim, Gilmar, o meu reino não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus começou a falar muito sobre a importância da alegria, porque o reino de Deus é um reino de alegria, né? Então ele começou a me mostrar que sempre, todas as coisas, o propósito era sempre levar fé, mas a fé, o sinal de que eu creio em Deus, eu tenho alegria, eu não tenho temor, né? Quando eu tenho alegria no meu coração, esse sinal, mesmo que eu estou passando por um momento difícil, é um sinal de que eu estou confiante, um sinal de que eu estou bem. Até hoje, quando eu busco um milagre e eu me sinto bem, eu sinto alegre, eu sei que o milagre vem, né? Então a gente acaba desenvolvendo algumas maneiras de detectar isso. E sempre que eu percebo que não consigo ter essa alegria, essa paz, então não consigo, de certa forma, já percebo que também parece que eu estou num caminho que não devo continuar. E eu quero dizer para vocês, né? Deus começou a me falar muito sobre a importância da alegria. Lá em João capítulo 15, o versículo 11, Jesus disse assim, eu tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então nós vamos perceber a importância, o quanto tudo o que Deus nos ensina através da palavra é a alegria, a importância da alegria. Um dia eu estava para subir no púlpito para pregar sobre fé, que eu tinha preparado, e eu senti a direção de Deus para falar sobre fé. Deus me disse assim, Gilmar, porque eu queria ensinar para o povo de que precisamos crer, precisamos ter fé. E aí Deus disse assim para mim, Gilmar, para se conectar com o reino, meu reino, para se conectar, é a mesma coisa que sintonizar uma rádio. E eu tenho curso de eletrônica, quando eu era novo, fiz curso de eletrônica, até com meus 19 anos, né, eu fiz, como eu estava fazendo um curso de eletrônica, eu confeccionei ali um transmissor de AM.
Então, eu sei como é que gera essa conexão, né? Então, no livro, eu tenho tudo isso aí, eu tento passar todas essas coisas. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos orando e pensamos que nós estamos conectados ao reino de Deus, mas nós não estamos. E Deus me disse, qual é a frequência da rádio que você quer sintonizar? E acontece o seguinte, na rádio existe no transmissor existe uma frequência, por isso sempre se anuncia, as rádios elas ficam anunciando constantemente, de tempo em tempo eles ficam anunciando a frequência deles, porque é uma maneira de você que quer sintonizar ou divulgar, você vai no dial do seu rádio e você leva para aquela frequência. Quando você leva para aquela frequência, o que isso está dizendo? Quando no seu rádio, o seu receptor, está naquela frequência da rádio, ele tem que estar gerando a mesma frequência. Existe um osciladorzinho ali dentro do seu rádio, um circuito que ele oscila nessa mesma frequência da rádio. Quando os dois estão na mesma frequência, eles se conectam. Acontece aquela conexão. E é como se tivesse um fio ligado do transmissor de rádio até o seu receptor. Tudo que se fala naquela rádio, que acontece lá naquele estúdio, sai no seu alto-falante, no alto-falante do seu rádio. Então Deus disse assim, quando o meu povo está com um problema, seja ele financeiro, seja um problema pessoal, um problema de família, seja um problema de saúde, o que a pessoa faz? Ela começa, em vez de se conectar ao meu reino, ela se conecta à circunstância. Ela foca a circunstância, ela sofre a circunstância, ela se entristece com aquela situação. E Deus disse assim, qual é a frequência do céu? E, para mim, pelo que Deus já vinha falando há muito tempo comigo, a frequência do céu é a alegria. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando você começa a orar, mas quando você não ora como um pedinte, mas você declara com alegria o poder de Deus, quando você começa a declarar diante de qualquer situação, porque isso é não se prostrar aos deuses que é o dinheiro, ao Deus que são as circunstâncias, o momento, o status, seja lá o que você possa estar buscando, né? De repente, o próprio aluguel que você tem que pagar se torna como um Deus. Enfim, a situação da tua igreja, né? A nossa situação, se torna como um Deus e a gente se prostra diante dele e chora. Ah, mas não, eu não estou chorando para aquele Deus, eu estou chorando a Deus. Só que é o seguinte, como é que eu estou buscando a Deus com alegria? Estou celebrando, meu Deus? Até vocês me perdoam, se não me entenderem, vocês me perdoam. Mas existe, irmãos, hoje, né? Já vi pastores pregando sobre que na igreja nós não podemos celebrar. Só temos que adorar. E eu fico muito triste, porque eu vejo que isso é um grande engano, né? Porque quando a pessoa não entende a verdadeira adoração, ela pode confundir adoração, como tirar alguma coisa de alguém que não tem, para oferecer a alguém que tem. Então, eu quero dizer para você, Deus me mostrou muito claro a importância. Se eu tenho fé, se eu confio na palavra de Deus, eu preciso me alegrar. E eu só consigo me alegrar quando eu não foco o problema. Sim, mas o senhor foca o quê? Eu foco Deus. Quando eu foco Deus, quando eu foco quem Ele é, né? Quando eu conversei com o Tiago, que o Tiago diz assim que eu ajudei, eu gosto muito de atender no gabinete e fazer desenhos, porque eu vou fazendo desenhos e fica mais fácil para a gente poder explicar isso, né? Então, o que acontece? Quando eu chego diante de Deus e eu chego como um pedinte, como um triste, como alguém que já está perdendo, irmãos, não podemos, nós não estamos representando de quem nós somos filhos. Então, há uma importância muito grande da alegria. Por exemplo, se você for abrir o Salmo 37, você vai ver lá no Salmo 37, no versículo 4, diz assim, ó, a minha versão aqui diz assim, deleita-te no Senhor, vírgula, e Ele concederá os desejos do teu coração. Primeiro é deleitar-se. Existe uma outra versão que não é deleitar. Uma é alegra-te no Senhor.
vírgula, também continua essa vírgula, né? E ele considerar os desejos do teu coração. Uma outra versão diz, agrada-te do Senhor, vírgula, e ele considerar os desejos do teu coração. Então, o que é deleitar-se? Não é se alegrar? Quando eu me alegro no Senhor, quando eu foco não a circunstância, quando eu foco Deus, e eu me alegro nele, eu me encho dele. E quando eu me encho dele, a glória de Deus toma conta da minha vida. Isso é a glória de Deus sobre a terra. Sobre a terra que é o meu corpo, sobre a terra que é a minha circunstância, sobre as circunstâncias que estão sobre a terra. Então, quando eu celebro, né? Então, né, alegrar-se. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o que diz? Alegra-te no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. O versículo seguinte, existem versões que falam um pouquinho diferente, que é o versículo 5, ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Existe uma outra versão que diz, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Então, seja a vossa equidade, né? Normalmente eu pergunto para as pessoas, você sabe qual é o significado da palavra equidade? E a maioria das pessoas não conhece, né? Muito poucos conhecem. Então é o seguinte, equidade é para ser usada na medicina. O que é a igualdade? Então, quer dizer, tem que tratar, o médico precisa tratar com equidade, tanto o pobre como o rico, o feio, o lindo, né? Não importa, a pessoa tem que tratar com equidade. Da mesma maneira, na justiça, deve se tratar, são os dois ramos, né, que deve se tratar. Na verdade, em todo lugar deve se tratar, um pastor também deve ter equidade. Devemos tratar com equidade. Então, equidade é tratar com igualdade. Então, o versículo diz assim, seja a vossa equidade, seja a vossa maneira de ser igual em qualquer circunstância. Quer dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Uma outra versão diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, regozijai-vos. Quando a palavra do Senhor, ela repete, como esse caso, que outra vez eu digo regozijai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos, está querendo dizer o seguinte, não tem outra saída, essa é a saída, esse é o caminho, é isso que precisa ser feito, não tem mais e não tem nem menos, é exatamente isso. Então, seja a vossa equidade, a maneira igual de eu ser para qualquer situação. Quando as coisas estão bem, eu estou muito feliz. Mas quando as coisas estão mal, quando estão ruins, eu também estou muito feliz. Mas como isso, pastor Gilmar? Só quem tem fé. Só quando nós cremos de fato naquilo que nós pregamos, nós conseguimos. E isso, irmãos, é um exercício, meus queridos, é um exercício. Nós precisamos exercitar isso e crescer. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. E como no início eu quis falar e acabei, quando falei alguma coisa, comecei a desviar. A nossa cidade aqui tem vindo pessoas para Brusque, hoje congregam na igreja, tem vindo morar em Brusque, que moravam em outras cidades, né? Pessoas que chegaram aqui falidos. Pessoas que começaram a frequentar a igreja, conhecer a igreja, começaram a vir todos os cultos. Eles vinham da cidade que eles estavam, vinham para participar. E eu ensinei isso que eu estou ensinando, pessoas falidas. E eu sei o que eu estou falando para vocês, meus queridos irmãos. Eu sei que parece uma coisa sem muito cabimento para alguns, né? Mas é muito importante. E essas pessoas mudaram a situação financeira deles, se transformaram. Hoje são outras pessoas, porque começaram a viver esse princípio que eu tenho ensinado. E esse princípio eu levo para a minha vida, eu pratico. Que sempre eu digo o seguinte,
não é o que eu penso. Eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu faço. Muito tempo a gente ouviu alguns livros de autoajuda dizendo você é o que você pensa. Isso é uma mentira. Você é o que você faz. Porque o que você pensa é alguma coisa que ainda está somente no pensamento. Porque quando você acredita, você faz. Então, você vai praticar aquilo. Então, nós precisamos saber que nós temos que ser, conforme diz Tiago, não ouvintes da palavra, mas praticantes. E, às vezes, nós, como pastores, é muito fácil a gente acabar sendo somente ouvintes e não praticantes. Entende? Então, eu tenho ensinado esse princípio sobre alegria. Mas vamos voltar lá para Filipenses 4. Né? Seja a vossa equidade. E eu tenho ensinado para eles. Tipo assim, ó, cheio de cobrador atrás. Imagina quem está falido. É cobrador todo dia. Eu tenho dito para eles, não diz para eles que semana que vem eu vou resolver o teu problema. Não diz que amanhã, não diz, seja honesto e diz, eu não sei quando. Eu não sei te dizer quando, eu estou quebrado, eu estou sem dinheiro, a situação é essa. Tem pessoas que têm chegado na igreja querendo tirar a própria vida, porque estavam quebrados sem saber como resolver os problemas. Porque a montanha de dívidas, formos assim dizer, era muito grande. A pessoa mesmo não conseguia acreditar que ela ia vencer aquilo. E hoje Deus já mudou toda essa situação, tudo foi revertido, né? E não somente aquilo, mudou a vida espiritual das pessoas também, porque muda. Entende? Então, o que acontece? Como diz lá em Filipenses, né? Seja a vossa equidade notória de todos os homens, notório, né? Pela tua esposa, notório pelo teu esposo, notório pelos membros da tua igreja, que seja notório a maneira de você ser igual. É fácil isso? Não. Só vai ser quando você acreditar realmente naquilo que você prega. E eu sei que isso não é fácil, não, irmãos. Né? Cada situação é uma situação que a gente enfrenta. Cada momento é um momento. Né? E aí o que acontece? Porque perto está o Senhor. Aí continua o versículo seguinte, o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coisa alguma, minha versão diz aqui, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aqui existe um probleminha que nós precisamos entender. Me perdoe, irmãos, que tem gente que tentou ligar aqui, não sei como é que foi aí. Não cheguei nem a perceber. Não sei se chegou a desconectar. Então é o seguinte, aqui diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que eu não devo andar ansioso? Porque as coisas não dominam o meu coração. Não podem dominar o nosso coração. Mas como, pastor Gilmar? Como é que o senhor lida? O senhor, de certo, a igreja do senhor é tranquila, né? Deve ter muito dinheiro, deve estar muito bem. Meus queridos, só Deus é quem sabe como é que nós estávamos quando entramos na pandemia. Né? E só Deus é que sabe como é que nós estamos tocando. Mas Ele continua sendo Deus antes da pandemia, Ele continua sendo Deus depois da pandemia, durante a pandemia, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E nós precisamos levar o nosso corpo a essa situação. Nós precisamos levar a nossa vida a essa situação. Então, aqui diz assim, não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça sejam conhecidas. Então, deve ser conhecido como pela oração e pela súplica. Essa palavra súplica eu tenho um problema, irmãos. E todas as versões bíblicas que eu até hoje encontrei, não olhei em nenhuma na versão inglesa, e em outra língua não olhei, mas no português todas as versões eu olhei que fala sobre súplica. O que é suplicar para vocês? Suplicar não é implorar? Né?
E aí nós entramos num problema muito sério para nós cristãos, né? Parece que está certo suplicar. Só que em teologia se diz uma coisa, que se diz em teologia é o seguinte: uma palavra fora do contexto é pretexto para heresia, não é isso? Então, o que o pastor Gilmar está querendo dizer? Essa palavra está fora do contexto, pelo menos na interpretação que nós temos. Por quê? Imagina só, se eu estou vivendo o que diz o versículo 4, se eu estou vivendo o que diz o versículo 5, eu vou implorar o quê? Eu vou suplicar o quê? Eu não vou suplicar. Se eu for suplicar alguma coisa, pelo menos no entendimento que nós evangélicos temos, irmãos, nós entendemos que nós temos que suplicar. Igual o mendigo, tipo assim, quando ele vem pedir uma ajuda para a gente, ele diz o quê? Meu senhor, o senhor podia me ajudar? Eu estou com muita fome, não comi ainda, né? Não vou nem falar quando é verdade e quando não é verdade, quando é mentira, que eles vêm falar coisas que não são verdades também. Mas eu não estou levando isso em conta, eu estou levando em conta a maneira com que o mendigo chega para a gente. Nós temos o poder de ajudar esse homem, de ajudar essa mulher. E ele pede, né? O senhor pode me ajudar? Eu preciso de um valor, preciso comer e não consegui comer até agora, coisa. Ele não está suplicando, né? Ele não está implorando. E por que ele faz isso? Porque, na verdade, ele precisa nos sensibilizar. E nós entendemos da mesma maneira que nós precisamos sensibilizar Deus. E a palavra de Deus diz que ele sabe de todas as coisas, né? Se o teu filho vem a você suplicando, toda vez que vir suplicando, você vai dizer: ô filho, para! Você não conhece seu pai? Você não precisa fazer isso. Agora, se nós analisar o versículo, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, em tudo, né? Mas tudo nós devemos orar com ações de graça. E eu confesso uma coisa para vocês, esse é um outro detalhe que eu coloquei também no meu livro. É um capítulo Afinando o Violão. Eu uso para dar uma noção. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos com um problema e nós vamos orar, nós vamos lá para o nosso quarto, nosso lugar de oração, o nosso altar, nós vamos lá e nós começamos a se lamentar diante de Deus e começamos focando e trazendo a dor. Parece que nós precisamos convencer Deus de que Ele precisa nos ajudar, que Ele tem a dó da gente. E se tem alguém que não precisa ter dó, é o nosso Deus maravilhoso. Então, eu digo o seguinte, nesse capítulo eu ensino o seguinte: assim como um violão, quando alguém vai tocar, sempre ele precisa afinar. Por quê? Porque as intempéries, né, a temperatura, a umidade, eu acredito que a própria madeira ela cede conforme estão as cordas esticadas e desafina o violão. Assim também os momentos, as circunstâncias ao redor da nossa vida desafinam a gente. E assim como o músico, para tocar o violão, ele precisa afinar, a mesma maneira, quando eu vou orar, quando eu vou buscar o Senhor, eu preciso me afinar antes de falar com Ele, porque não é justo. A gente tem pregado sobre isso, eu tenho ouvido pastores pregar sobre isso, que nós não podemos chegar de qualquer maneira diante de um rei. E quem é o nosso Deus? Quem é o nosso rei? Então, eu não posso chegar de qualquer maneira. Eu preciso chegar diante de Deus afinado. É como quando muitas vezes nós vamos orar, irmão, como um violão desafinado tentando tocar uma música. Na verdade, nós estamos implorando porque não temos mais saída. Senão nós não estávamos ali, nem conversando com Deus, nem buscando a Deus. Porque muitos de nós, pelo menos é o que a gente percebe, né? Às vezes nós temos tanta coisa para fazer e só quando temos algum problema é que acabamos buscando a Deus. Então, eu quero dizer para vocês, a primeira coisa é o seguinte: eu preciso me afinar. Me afinar como? Me afinar com a palavra. A palavra é que tem a frequência certa. A palavra é que ela vai me afinar. Ela vai afinar o meu próprio ser. Então, eu começo, antes de orar, eu gasto a maior parte do tempo. Eu digo uma coisa para vocês, vou dar um exemplo. Se eu ficar orando 1 hora, eu vou gastar 58 minutos, até mais,
só declarando o que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a palavra do Senhor. E eu vou declarar, Senhor, eu creio que tu criaste todas as coisas pela tua palavra. Eu creio que tu fizeste o homem segundo a tua imagem e semelhança. E aí eu vou declarando todas as coisas. Eu creio que tu abriste o mar vermelho. Isso eu declaro para mim mesmo. Por quê? Eu preciso fazer a minha carne, os meus ossos, a minha alma começar a se afinar de acordo com a palavra de Deus. Porque não é pelo muito orar, não, irmãos, que nós vamos conseguir alguma coisa de Deus. É como nós oramos. Então, eu começo a me ajustar e me afinar. E eu vou falando todos os milagres que me vêm à mente sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre as coisas até que eu já vivi, as experiências que Ele me deu. E depois de eu declarar, nem que eu tenha que repetir algumas vezes, porque tem hora que a nossa carne precisa ouvir algumas repetições também da verdade do Senhor. Né? E quando eu termino, quando eu já estou lá, o tempo declarando tudo isso, eu já estou totalmente diferente daquilo que eu entrei no meu quarto de oração. Daquela maneira que eu vim para orar. Eu já sou outro homem. E quando eu vou falar com Deus, eu já falo diferente. Eu vou dizer, Senhor, o que é para ti essa situação? O que é para ti esse problema? O que é para ti essa enfermidade? Tu que abrisse o mar vermelho, tu que ressuscitaste Lázaro, tu que fizeste com que Pedro andasse sobre as águas, tu que tivesse com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, e eles saíram sem cheiro de fumaça. Nem um fio de cabelo deles se queimou. E eu creio nisso. Quando eu vou declarar, quando eu vou orar, eu sou outro homem. É como um violão bem afinado que fala. Agora, irmãos, olha, eu já não estou mais implorando. E eu estou declarando quem Deus é na minha vida. E eu declaro, Senhor, por esse motivo agora. E eu tenho ensinado para as pessoas, justamente antes de começar o dia. Eu tenho dito, que hora você começa no trabalho? A pessoa diz, eu começo às 7 horas. Que hora você se levanta? Eu me levanto às 6 horas. Então, você pode levantar 1 hora mais cedo. E, irmãos, todos eles. E eu tenho ensinado, pessoas têm dito, pastor, como é que eu vou orar 1 hora? Porque a Bíblia diz, se eu repetir, não tem valor para Deus. Irmãos, é o seguinte, vãs repetições são uma coisa. Vãs repetições são uma coisa. E declarar a palavra de Deus que não é vã, que é uma verdade, quando eu declaro ela, se uma mentira declarada muitas vezes é tomada por verdade. Agora eu pergunto para vocês, e uma verdade do Senhor, que ela só precisa ser renovada, que ela precisa ser renovada, que a minha carne precisa ouvir isso, meus ossos, a minha alma precisa se afinar. Eu posso repetir ela sim, declarar ela algumas vezes, para me firmar sobre ela, porque ela é uma âncora para a minha alma. Então, quando eu declaro isso, e eu começo a declarar, quando eu vou orar, eu creio que eu estou falando isso aqui, e aqueles que estão comigo conectados, que estão entendendo, só de eu falar sobre essa minha oração, você já sentiu ali onde você está, já sentiu uma coisa diferente. Né? Então, eu digo para ti, meu irmão, as nossas orações precisam ser mudadas. E eu digo para vocês, eu mudei a minha oração há mais de 20 anos atrás, quando Deus me mostrou isso. Eu tenho que ser igual para qualquer situação. Então, eu não chego diante de Deus suplicando, não. Pastor Gilmar, mas a Bíblia diz que é suplicar. Eu digo uma coisa para você, suplicar é tornar ciente, certo? A palavra que é usada ali no grego, no original, se você for para lá, ela quer dizer exatamente isso. Você vai transmitir a Deus, vai tornar Deus ciente, sim, mas com ação de graça. Você não vai como um mendigo, não, porque você é filho, você chega diante de Deus como um filho. E Deus te responde como pai. O próprio Jesus disse, se o filho de vocês pedir, vocês dão o que ele pedir. Não é porque vocês são bons, não. Não é porque a gente é bom. Né? Muito mais o vosso Pai Celeste vos dará aquilo que vocês pedirem. Então, irmãos, nós podemos pedir sim com ousadia, com alegria,
como quem fala com um pai que confia no pai, porque muitas vezes nós falamos com o pai como quem não confia, que tem que ficar suplicando e implorando. Que, meus queridos, aquele que não entender, me perdoa, tá certo? Então, nós vamos ver a palavra do Senhor falando em muitos lugares sobre a importância da alegria. E Deus me falou, Gilmar, a alegria se conecta ao meu reino, só que a tristeza se conecta ao outro reino, que não é meu. Mas quando nós passamos por situação, nós se conectamos ao quê? A alegria ou a tristeza? A tristeza enche. Essa é natural, essa é carnal. Essa é a primeira que chega quando aparece um problema. Quando vem uma notícia de enfermidade, quando vem notícia de uma dívida, de um problema de família, ou de um membro, ou qualquer situação, a primeira que vem é a tristeza. Isso é carnal, isso é normal. Não podemos querer diferente, mas nós temos que saber aonde é que nós vamos ficar, onde é que nós vamos permanecer. E aí, então, vale essa palavra, aonde eu não vou olhar. Porque como é que eu posso fazer isso, então? Eu gostaria que vocês pudessem entender, né? Conforme diz lá em Filipenses, e se nós formos a Filipenses, eu estava aqui em Filipenses, já saí. Falando com vocês, eu saí fora aqui. Vou voltar para... Então, o que acontece? A palavra do Senhor, ela fala muito sobre alegria, a importância da alegria. Então, a alegria, ela é um sinal da nossa confiança em Deus. E nós precisamos ter essa alegria constantemente no nosso coração. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E alguns vão me dizer assim, pastor, é Antigo Testamento, né? Os judeus erraram tanto, né? Pecaram tanto, criaram tanta situação, né? Eu não sei como é que você olha. Eu sei que eu estou falando isso porque teve gente que já disse para mim isso, quando eu citei isso, né? Mas se você for lá para Neemias, o versículo 9, 8 e o 9 diz assim: então Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Eu nem vou dizer aqui, será que eu digo? Né? O que eles estavam fazendo? Irmãos, eles estavam se quebrantando pelo que eles tinham feito. Estavam se quebrantando pelos pecados deles, porque estavam ouvindo a palavra. E aqui Deus estava reconstruindo eles. Deus tinha abençoado eles e estavam agora, estavam em momento de reconstrução, de restauração da cidade. Então aqui eles estavam se refazendo. E aqui justamente Deus estava usando esses homens aqui, homens usados por Deus. E na hora da reconstrução que eles colocaram, se você for ler o capítulo 8 do início, você vai ver que eles fizeram um púlpito, fizeram um tablado mais alto de madeira e eles liam a palavra, né? Liam a Torá e eles explicavam a Torá, assim como nós fizemos a nossa pregação, fazendo o povo entender. E aí, quando eles faziam o povo entender a palavra, o povo começou a se ajoelhar e se quebrantar. Olha o que eles fizeram. Então, Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado. Olha aqui, ó. Eles foram repreender e dizer: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis. Eu estou olhando essa versão aqui, que diz: lamentei, nem choreis, pois o povo chorava ouvindo a palavra da lei. O versículo 10 diz: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor, ponto. Não vos entristeçais,
pois a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Se alegria é força, tristeza é o quê? Não precisamos falar mais nada. Jesus disse lá em João capítulo 15, o versículo 11, tenho-vos dito isso para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Lá em Salmo 37, o versículo 4, que eu já li, diz, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor, vírgula. Primeiro, alegria. Primeiro, vem o prazer no Senhor. Depois, vêm as consequências. Depois, Ele satisfará os desejos do teu coração. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo diante de qualquer situação, o Senhor é contigo. Deus é contigo, não te atemoriza diante do momento que nós estamos vivendo. E eu digo uma coisa para vocês, nós estamos vivendo um momento que aquele que tiver no Senhor, confiar no Senhor, vai mudar a história. Eu digo para vocês que é claro que nós estamos em momento de transição, sempre o momento de transição é mais difícil. Mas eu digo uma coisa para vocês, está chegando o tempo que não vai mais precisar alugar templo. Só que nós estamos apegados ao templo. E não vai mais precisar alugar o templo. Não vai mais precisar pagar aluguel de templo. Porque você vai poder ter membro. Tá? Pode ser uma igreja internacional, onde você vai poder ter pessoas de um outro país servindo, ouvindo a tua palavra. Porque Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito com todos nós, Ele tem um propósito contigo. Tá? E o propósito que Ele tem contigo, quando você fala a palavra do Senhor, se é verdade no teu coração aquilo que você fala, vai ter pessoas no mundo que, com certeza, e um grande número de pessoas no mundo, que você... Novamente estavam tentando me ligar aqui. E vai ter um grande número de pessoas no mundo que vão se identificar com aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração. E Deus tem uma grande obra para fazer. Um pastor disse assim para mim, um pastor de Blumenau, eu estou fazendo os cultos online só enquanto nós estamos vivendo a pandemia. Depois não quero mais saber. Eu disse, não, meu irmão, acabou. Acabou. Nós estamos vivendo uma transição. Nós somos ainda pessoas da geração anterior. Da geração que nós não gostamos disso. Mas as próximas gerações, eles são conectados. E nós temos que viver, nós temos que andar na frente. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que ter a visão. E Deus está permitindo isso, porque nós não faríamos isso que estamos fazendo aqui. Nós não íamos fazer se nós não tivéssemos pandemia. Tá? Então, não olha com tristeza o que você está vivendo. Olha como oportunidade. Algumas vezes pessoas me procuraram com um problema. Eu disse, meu irmão, você está vivendo uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele na tua vida. Basta você fazer a coisa certa. Então, meus queridos, né? Eu quero aqui voltar para Neemias. Então, Neemias, olha só aqui o que eles disseram. Disse, no versículo 10, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor. Quer dizer o quê? Que se eu me entristecer, a tristeza quebra o sagrado. Irmãos, não vamos ignorar isso. A tua tristeza pelo problema quebra o sagrado, porque você está valorizando tanto o problema que você está vivendo, que você agora quebrou a conexão que você tinha com Deus. Antes você ia para o culto, você celebrava que estava tudo bem, porque você estava querendo gerar coisas novas. Meus irmãos, é tempo de nós viver aquilo que nós cremos, né? Então, aqui ele diz, porque por isso tem pessoas que dizem, eu sou contra Natal, eu sou contra festa de Ano Novo, isso é só comércio. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós precisamos de algum motivo para falar de algumas coisas que somente através de alguns motivos pode acontecer, né? Então, eu quero dizer para vocês, aqui diz que o povo, eles disseram para pegar e celebrar com comida, né? Porque este dia é consagrado ao Senhor.
Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha o versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, pois este dia é sagrado. Não vos entristeçais. Esse é o versículo 11. Olha como eles focaram. E eles estavam construindo, estavam reconstruindo. É tempo de reconstrução da tua vida, meu irmão. É tempo de celebrar. É tempo. Tem hora que o que nós temos que fazer. Sabe o que eu já fiz? Tem hora que eu estou meio. E eu estou falando isso para vocês, mas eu sou humano igual a vocês. E quando eu menos espero, as coisas começam a querer me pegar também. Às vezes eu pego a minha esposa ou alguém, vamos tomar um café. Vamos tomar um café com alegria, vamos celebrar e vamos colocar nosso coração no lugar e vamos se alegrar no Senhor. E, meus queridos, nós temos, na verdade, teríamos tantas coisas para falar. Agora, voltando à rádio, lá, no caso, o transmissor conectado ao receptor. Quando você começa a entrar num júbilo de alegria, você se conecta a Deus. Eu vou falar uma coisa que eu vi um rabino falando. Ele disse assim, existem pessoas, vamos supor, um torcedor, seja do Corinthians, Flamengo, ele vai lá e paga quanto? Um paga 500. É capaz de pagar quanto para ir lá assistir o time dele jogar? E cada um de vocês sabe muito mais do que eu. Vocês vivem ali onde esses grandes times estão. Quantas vezes, principalmente final de campeonato, quanto é que custa o ingresso para assistir uma partida? E ele disse assim, eles vão lá, pagam aquele valor para ir lá na arquibancada, para eles ficar ali na torcida e eles vibrar com o time deles. Então, ele disse o seguinte, quando o time dele faz um gol e ele começa a celebrar e a gritar aquele gol, ele é um com o time dele. Ele é o Flamengo. Ele é o Corinthians. Ele é o Palmeiras. Por isso, meus queridos, quando nós celebramos, quando nós cantamos hinos de júbilos e nós celebramos a Deus na nossa igreja, nós se tornamos um com o nosso Deus. Mas quando nós entendemos que nós temos que ficar só dizendo Deus, tu és bom, Deus, tu és maravilhoso, parece que Deus é carente de que a gente fale isso para ele, para Deus, como que fosse um Deus carente. Eu quero dizer para você que o que Deus quer é que você celebre Ele, porque quando você celebra, você se torna um, e você só consegue celebrar quando você está bem, quando você está alegre. Agora, aquilo que muitas igrejas entendem por adoração, quando você está celebrando, você começa a celebrar, aí você entra agora num daqueles hinos de adoração, você vai fazer uma adoração totalmente diferente daquela que você faz quando você já entra na adoração. Por isso eu digo para vocês, a nossa hora está avançada, né? Já estamos assim a 8 minutos para as 14 horas. Falei tanto, né? E é claro que a gente teria ainda nessa direção muito para falar, mas para mim foi uma grande alegria. Então, mas eu queria dizer, meu irmão e minha irmã, é tempo de nós celebrar aquele Deus que nós conhecemos. É tempo de nós vibrar na presença do Senhor, porque nós sabemos que é o nosso Deus. E é o que você faz que diz quem você é na sua alma. Não é o que você ensina, não é o que você fala, não é o que você pensa. Por isso, decida você praticar. Por isso, celebre ao Senhor, por isso, procure praticar. E Deus abençoe cada um de vocês. É com muito amor, é com muito carinho, é com muita humildade que eu passo isso para vocês. Eu passo isso pessoalmente no gabinete para cada membro que está com dificuldade. E eu acabei escrevendo um livro justamente porque eu não consigo atender todos. Como o Tiago disse, termina o culto, eu fico atendendo. A minha esposa vem lá me cobrar para a gente sair e jantar com os pastores que estão ali. Queridos, um abração para cada um de vocês, que Deus abençoe. Quem sabe um dia eu vou poder conhecer vocês pessoalmente. Pastor Gilmar, muito obrigado. Eu tenho, como eu falei no começo, eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor,
pelo seu ministério, pelos seus conselhos e essa conversa, né, que a gente teve ali no restaurante aí em Brusque, realmente mudou o meu ponto de vista em relação a algumas coisas que eu estava passando naquele momento e me abençoou muito. Eu quero encorajar você, pastor, a assistir novamente, prestar bastante atenção no que foi falado aqui, né? A tristeza pelo problema quebra o sagrado. Eu anotei aqui na hora, né? A gente sabe tanto que a alegria do Senhor é a nossa força e às vezes a gente não entende ou nem percebe que a gente está triste. É interessante que o pastor Gilmar, quando eu cheguei em Brusque para pregar na Igreja Calvário, dessa vez que eu estou falando com vocês, ele falou para mim: Tiago, o que está acontecendo? Você está triste, né? E eu fui pro hotel, ele falou: queria conversar contigo, depois a gente vai almoçar. Pode ser? Eu falei: tá bom. E eu fui pro hotel descansar um pouquinho antes do almoço. E eu fiquei pensando: caramba, eu tô triste. Como assim eu tô triste? É uma coisa que a gente nem percebe, mas realmente eu estava triste com algumas situações. E isso mudou a minha vida, mudou meu ministério, mudou meu ponto de vista em relação a algumas coisas. Então, acho que vale a pena você assistir essa palavra novamente. E, pastor, qual é o nome do livro que eu já vi, mas eu não estou conseguindo lembrar aqui agora? Esse aqui, ó. Isso. Ele sai virado, sai ao Perfeito, contrário? perfeito. Gratidão em Foco, né? Ferramentas Isso. para uma vida feliz. Pastor Gilmar Doerner. Eu vou ver com o Jackson para ele me mandar alguns desses livros para cá, ou porque com certeza alguns pastores vão querer, né? Mas eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Se você quiser esse livro, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito, né? Lógico, você adquire e Tiago, chegar até até você. se alguém quiser, eu fiz ele para evangelizar, não fiz para ganhar dinheiro. Eu até dou, né? Faço doação, não tem problema. Tá bom, Entendeu? pastor, muito A única obrigado. coisa que eu quero, o que eu espero é que a pessoa use, pratique e viva. Amém. Amém? Amém. Ore por nós, pastor. Ore por nós, por favor. Amém. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estivemos conectados e também aqueles que, de repente, através do YouTube, poderão ouvir essa palavra. Senhor, que aquilo que na minha limitação, na minha dificuldade, eu não consegui transmitir, porque a tua glória é tremenda, a tua palavra é maravilhosa, aquilo que eu não consegui passar, que o teu Espírito Santo passe. E tu conheces, Senhor, o que cada um dos teus filhos estão vivendo agora. Que eles sintam, Senhor, ó Deus, venham sentir, Senhor, uma coisa nova, uma coisa gloriosa, Senhor. Que venha, Senhor, levantar eles, tirar eles do chão e saber que são filhos, teus filhos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que eles venham se erguer, não importa o que eles estão vivendo. E eu te peço, Senhor, que tu venhas manifestar o teu amor e a tua glória sobre a vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus, e que eles não venham perder o propósito, sair do foco, Senhor, sair da direção que tu tens para eles, mas que esse momento venha corrigir coisas que são necessárias corrigir, Pai. Em nome de Jesus, uma unção sobre a vida de cada um deles, a família deles, que tu sabes o quanto é importante a família, sabes o quanto é importante a igreja, as finanças da igreja, que muitas vezes alguns acabam não conseguindo viver aquilo que precisam viver, que estão preocupados com as finanças, com as coisas, mas que isso não seja mais nada que venha mexer com eles, que o que venha mexer com eles é estar na tua presença, Senhor, e manifestar a tua presença, viver a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade e também sobre a vida do Tiago, Pai. Ó Deus, esse trabalho que ele está fazendo, Pai, ó Deus, que possa alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Obrigado, pastor Gilmar. Gente, eu quero lembrar vocês que na sexta-feira, 1h da tarde, vai estar com a gente aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que é fera demais, e pastor Gilmar é amigo pessoal, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes, é um cara muito preparado, muito conhecido, então chegue cedo na hora, né, vai ser sala cheia, eu tenho certeza disso, então chegue cedo, divulgue, vai ser bênção demais.